hoje, então, são técnicas práticas, técnicas para que a gente possa ter ali no bolso, à mão, para que possamos aí ter um alívio rápido e um alívio, claro, né, que não vai ser curativo, mas que a gente possa conseguir ter ferramentas SOS para lidar com pensamentos, lidar com sintomas físicos, lidar com emoções que são extremamente dolorosas em quadros depressivos e que tenham algum embasamento em termos de ciência, no sentido de quê? De que elas já foram testadas em outras pessoas. Tá bom. Então, primeira técnica. Aqui eles fizeram esse estudo, eles fizeram o seguinte, eles pegaram 2 grupos de pessoas sem depressão, tá? Nenhum deles tinha depressão. E eles estavam fazendo um jogo, enfim, tinha umas regras no computador, enfim, eu não sei exatamente a metodologia, mas numa parte do jogo, a pessoa tinha que escolher algumas formas geométricas, então tinha lá um cubo, pirâmide, né, bola, tudo isso. E tinha que levar isso para uma outra mesa, né? Então ela estava numa mesa ali e uma das tarefas era pegar isso, esses elementos aí, e tais, né, de uma orientação, e levar para outra mesa. E as mesas tinham a mesma distância. O que tinha de diferente? Que em um grupo, a mesa estava no mesmo ambiente que ele estava. No outro grupo, ele tinha que atravessar uma porta para ir na mesa. Era uma mesa que estava em outro cômodo, né? Aí você vai me perguntar, e daí? Daí, que olha só. O que acontece? Eles fizeram depois disso uma entrevista surpresa. Então tinha várias tarefas nesse jogo, não era só isso, né? Eles tinham que fazer várias coisas. E aí eles fizeram uma pergunta surpresa para saber, perguntando quais foram os objetos que eles estavam carregando quando eles tiveram que mudar de mesa. E o grupo 2, que é o grupo que mudou, que teve que passar por uma porta, mudou para outro cômodo, eles tiveram um tempo de resposta muito maior, então eles demoraram mais para lembrar, e eles lembraram menos do que eles estavam carregando, e com mais erros, né? Olha que interessante, né? Então, assim, por esse estudo em si, você não conclui nada, tá, pessoal? Só para explicar, para vocês não caírem nessa, mas é assim que o pessoal apresenta, né? Esses TED Talks, aí fala de um estudo. O estudo não serve para porcaria nenhuma. Mas é bom falar, assim, é um bom argumento, uma boa estratégia enfim, de retórica, mas é uma falácia. Na verdade, assim, é porque, de fato, a nossa cabeça ela não funciona com subtração de pensamentos. Ela funciona com adição. E aqui a gente está usando uma coisa que todos nós temos, que é o quê? Que é uma incapacidade de prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo com nitidez. Não conseguimos fazer isso. Nós conseguimos prestar atenção em uma única coisa que está no centro do nosso campo visual. O resto está tudo muito pouco nítido. Então, isso já diz para a gente que ter muitas opções não é uma coisa legal, porque, na verdade, a gente não consegue manter muitas delas na cabeça. Mas isso é verdade para todo mundo, por isso também eu não consigo ficar aqui no Instagram, ali, e quem acha que consegue ficar fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, esta pessoa, ela, além de não conseguir, ela não consegue perceber que ela não consegue, mas não tem problema. Mas olha só que interessante. Então, quer dizer que a gente, isso daqui a gente pode levar como uma estratégia que seria muito mais útil do que qualquer outra, e com certeza muito mais útil do que tentar não pensar em coisas ruins, que isso é basicamente colocar um tiro, uma revólver na sua cabeça e falar, ou você pensa, você morre, né? É uma coisa que não existe, porque a gente não consegue parar de pensar. E a gente não consegue subtrair, a gente consegue adicionar ou usar coisas que vão competir com a nossa atenção, isso no primeiro momento, né? Então, qual que é a mensagem? Que se você está se sentindo mal, você viu que deu uma parada, uma travada, você não está conseguindo pensar, não está conseguindo fazer contas, sua cabeça está burra, você está lendo assim 500 vezes, você começou a entrar naquilo, não está indo, você levanta, muda de ambiente e presta atenção nas coisas do outro ambiente. Mas só você mudar de ambiente, você já vai prestar atenção nessas outras coisas. Por quê? Porque é uma novidade, né? O cérebro faz isso. Pode passar embaixo da porta? Pode, mas o problema não é a porta em si, é porque era um outro lugar que ele não estava tendo acesso visual.
E quando a gente muda isso, a nossa cabeça automaticamente vai prestar atenção nessas novas coisas. E isso faz com que você não tenha a capacidade de ter pensamentos negativos, porque a gente não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Segunda técnica, essa daqui é um pouquinho mais complexa, tá? Mas aqui a gente vai ver como fazê-la de um jeito que seja útil e que seja simples e que não seja um jeito que vocês veem na rede social, no marketing, nos talk shows aí de wellness, né? Por quê? Porque isso aí você não vai conseguir fazer, você não vai servir para muita coisa. Mas sim, isso aqui é uma coisa importante e isso está presente na ACT, né? Na terapia de aceitação e compromisso, que é um tipo de terapia cognitivo-comportamental da terceira onda, e esses nomes, eles são loucura, 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 não dá para explicar, não faz o menor sentido também, tá? Mas é um tipo de TCC, é uma estratégia. Então, aqui é uma estratégia para a gente começar devagarinho a identificar os valores, que seriam o quê? Os caminhos da nossa vida. Então, a ideia é você fazer, e aqui você vai ter que escrever, tá? Então, agora aqui é papel na mão. A sua declaração de missão de vida. Qual é a minha missão? E a missão, né, é um negócio que é legal, né? Porque isso está presente em todas as mitologias, né? Se a gente pensar na Bíblia, vamos imaginar que, tirando a parte religiosa, mas vamos pensar que é uma mitologia judaica cristã, né? Existe a mitologia nórdica, né, do Odin lá, tem a mitologia grega, a mitologia romana, né? Vamos olhar por esse prisma, né? Tem indiana, todos eles, né, invariavelmente têm a questão da missão, né? Sempre tem a missão. Então isso, né? O Jung falava muito nisso, mas isso é uma questão do que assim, que é biologicamente a forma como nós nos comportamos e o que faz sentido para a nossa vida é a missão, né? E aqui a gente vai fazer a nossa declaração. Então, a ideia é que muita gente fala, você tem que estabelecer metas, objetivos, mas a meta e o objetivo ele tem que vir depois que você conhecer os seus valores, a sua missão. Por quê? Porque isso é que vai dar o GPS e é a partir disso que você vai estabelecer suas prioridades e a partir disso que você aprende a dizer não para as pessoas. Então, você só consegue dizer não para as pessoas se você tem alguma clareza de para onde você quer ir ou qual é a sua missão, tá? Isso, então, é uma estratégia para clarificar valores. Tem outras também, tá? Então, como que a gente diz não para a pessoa? A gente diz não para a pessoa porque a gente tem que ter muito claro para o que eu estou dizendo sim. E isso é doloroso. Então, mas isso também, ó, eu não gosto muito de explorar a Bíblia, porque a Bíblia é uma história muito boa, né? Então, ela consegue convencer você de coisas muito difíceis e as pessoas usam de forma muito errada. Mas, e aqui eu estou dizendo algo que é uma coisa que está lá, mas ninguém nunca percebeu, né? Que assim, por exemplo, Deus disse não para Jesus quando ele pediu para afastar ele da cruz. Ele falou não. Por quê? Porque provavelmente, né? E isso é um entendimento que acho que é difícil a gente entender de outra forma. Era mais importante a missão. A missão. Então, a ideia é a gente consegue aprender a dizer não a partir do momento que a gente tem claro qual que é para onde que eu estou indo, por que eu estou indo, qual que é a minha missão, qual que é onde eu quero chegar, qual que é o meu destino. E isso não precisa ser um decreto escrito em pedra, tá? Porque você pode mudar, porque você muda com as experiências, não tem problema nenhum, tá? Então, isso é o jeito de não fazer, tá? Eu gosto do Richard Branson, mas assim, não é isso, tá? Porque se você vai digitar aí, tem ali, estabeleça a sua missão de vida. E aí a missão de vida da Oprah é ser professora, ser conhecida por inspirar meus alunos a serem mais do que pensavam e poderiam ser. Isso é o quê? Isso é a frase que está no Instagram para você vender curso. É isso que está no Instagram. Não é isso que eu quero, tá bom? Não é. Esse é o jeito errado de fazer. Então, a ideia é, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer essas perguntas. Então, eu quero que vocês anotem isso. Número 1, você vai anotar nome de 3 pessoas que você admira. Você não precisa falar de que você admira, mas não que você acha que é certo admirar, tá? Porque quando você vai, se alguém pergunta para você numa entrevista, você vai falar alguma coisa que você acha que é correto admirar, né? Mas que você admira mesmo.
E não importa pelo quê, tá? Tá? Então, número 2 é você pegar cada uma delas e colocar as características que você admira, tá? Número 3, você vai pensar agora em você. Quais são os papéis que você desempenha na vida dos outros? Porque nós temos papéis na vida, mesmo que você não seja sozinho assim, você tem um papel de ser professor, às vezes, de ser profissional, um papel de ser filha, ou já teve um papel de ser irmão, um papel de ser pai, e são papéis diferentes. Somos a mesma pessoa, mas esses papéis fazem com que a gente tenha posturas diferentes nesses lugares. Isso não é ser duas caras, nada, isso é simplesmente ser uma pessoa normal, né? Então, aí você vai anotar os papéis que você tem na vida. Eu tenho um papel aqui como assim, tá, um educador, mas também médico assistente, um papel um pouco diferente do consultório, porque lá, além de tudo, eu sou a pessoa que vai seguir a pessoa, ou que eu estou introduzindo algo que pode fazer mal para ela, no caso, um remédio, mas que também pode fazer bem. Então, eu sou a pessoa que estou ali assumindo outra responsabilidade. Como pai, eu tenho outro papel. Tem o papel de quem paga imposto também, que é um papel chato, mas eu tenho esse papel também. Tem um papel de pagar a minha equipe. Tem um papel que isso é uma responsabilidade que eu tenho também. Então, tem isso tudo, né? E tem o papel de não falar bobagem tão grande, principalmente relacionado a essa área. Então, isso é um papel. Então, quais são os papéis que você tem na sua vida? E todo mundo tem papéis, sabe? Se você me colocar que não tem, com certeza você já teve. Se você paga as contas, isso é um papel de contribuinte, né? Você vai colocar os seus papéis, tá? Número 4. Aí, no número 4, então, essas perguntas, elas são para quê? Para ajudar você a achar a sua missão, porque não é um negócio simples e não deve ser algo que você responda de uma hora para outra, tá bom? Por quê? Porque aí também não vai ajudar em nada, né? Então, o número 4 é você anotar as coisas que você quer realizar na sua vida. O que você gostaria de realizar caso o mundo tivesse tudo bem, você tivesse 1 milhão, ganhou 100 milhões da Mega Sena, e você também parou de ter depressão. O que você gostaria de realizar? Porque a gente gosta de realizar coisas. Ninguém ganha 100 milhões e fica parado na cama deitado, não sei se tem a depressão, né? A gente quer realizar. Então, eu, por exemplo, olha, eu quero realizar, eu queria realizar um aplicativo, uma digitalização desses programas online que fosse uma coisa real time e que isso fosse transformador realmente e poder gamificar esse processo para deixar ele mais atraente e que as pessoas consigam fazer. Isso aqui é uma coisa que eu queria realizar, eu queria fazer isso e assim, eu quero fazer coisas, né? Isso é uma coisa que eu queria realizar, uma delas, né? Outra coisa, eu quero aprender algum instrumento musical, mas isso também não é uma realização. A minha realização seria isso, melhorar esse acesso e fazer com que ninguém mais seja julgado por ter uma doença que simplesmente é invisível até o momento. Número 5, aí você vai imaginar como você quer ser conhecido, como você quer ser lembrado, né? Aí a gente lembra daquelas pessoas da história, livro de história, lembra? Tem lá, né? Alexandre o Grande, tem Pepino o Breve, que ele era baixinho. Mas dando um outro exemplo, né? Eu estava vendo meu filho, a gente gosta de ver filmes e filmes que não são filmes muito poéticos, filosóficos e psiquiátricos, né? Então a gente estava vendo um filme do John Wick, que é um filme que briga o tempo todo, é pancadaria, não tem nem história, só pancadaria. E aí teve uma história que eles estavam discutindo ali, enfim, porque era pancadaria, filme de ali e tal. E aí perguntando o que é que você quer colocar na sua lápide. Isso é um exercício também, mas é um pouco mórbido, né? Mas, assim, se você fosse, né, para ser uma personagem da história imortalizada, como você gostaria de ser conhecida, né? Pelo quê? Né? Tem essa coisa da lápide, mas é meio mórbido isso, né? Mas, enfim, é um filme que também não é muito inspirador, é um filme de bater também, não tem nada a ver com psiquiatria, não, tá? Mas isso é uma coisa legal, né? Assim, porque isso tem a ver com o legado, né, que a gente quer deixar.
Eu sei que a depressão, ela parece que você, né, não vai deixar nada, isso eu sei, eu entendo, é difícil, talvez você não consiga responder logo de baixo, mas anota a pergunta, presta atenção nisso. Aí o número 6, você vai anotar algumas características ou algumas qualidades, alguma coisa em que você acha que você é bom, em que você acha que tem habilidade. Você não precisa ser o melhor do mundo naquilo, mas coisas que você acha que você sabe fazer. Né? Então, por exemplo, eu não sou habilidoso para mexer na internet e lidar com telas ao mesmo tempo. Eu sou mais habilidoso na parte verbal do que, por exemplo, na parte visoespacial. Mais habilidoso. Né? Então, assim, eu falo, tenho uma memória de trabalho verbal um pouco melhor do que a média. Posso dizer que sim, né? Melhor do que a média, com certeza. Tenho uma persistência maior, eu acho que eu sou um cara persistente, às vezes, né? Teimosia e persistência são coisas, né, muito próximas. E assim, vamos ver o que mais. É bom, às vezes, de escrever. Eu não tenho muita paciência para escrever, mas eu tenho mais facilidade em escrever do que fazer conta. Eu acho que quando pego aí, eu escrevo algo que é mais ou menos direitinho ali. Acho que eu tenho essa habilidade, é uma habilidade que eu tinha na escola, né? E além de ser eu sou uma pessoa muito, eu tenho uma habilidade que eu acho que é uma característica de que eu não consigo não tolerar é, coisas que eu me proponho a fazer, o que eu achei que tinha a ver com isso e não consegui. Então, eu fico muito, isso me deixa muito mais ali, digamos, determinado. Porém, para coisas que eu não sou, não quero fazer, não sou bom, também não faço nada a respeito. Então, eu acho que eu tenho essas habilidades, talvez habilidades verbais, então são habilidades mesmo, né? Habilidades verbais, mais do que visoespaciais, e uma habilidade, talvez, de conseguir manter as coisas apesar das adversidades, ou até, de repente, conseguir tirar delas um pouco mais de energia. Aí, com base nessas perguntas, você vai escrever ali, no máximo, em 2 frases. Então, não tem que ser um depoimento, não é um discurso do Oscar de agradecimento, é 2 frases. A sua missão pessoal, que vai juntar o quê? Vai juntar aquelas qualidades que você almeja ter, que vai ter que estar presente os papéis que você já exerce, que vai considerar as coisas que você gostaria de conquistar, que vai considerar as suas habilidades e vai considerar qual legado que você tem que deixar. Então, essas perguntas todas, elas são para quê? Para que você possa ir pensando e, a partir disso, você fazer enfim, uma questão da missão que tem que ser ali no máximo em 2 frases, tá? E isso vai poder mudar de novo, mas aí nisso é que a gente vai se pautar para ver o quê? Como eu vou escolher os meus objetivos. Então, a terceira técnica, essa técnica agora é uma técnica de limpeza de pensamentos, tá? Limpeza, né? Então, assim, teve 2 estudos, né? Na verdade, isso eu já falei, eu já orientei várias vezes, mas aqui é importante que a gente seja muito físico e concreto, tá bom? Como assim? A ideia teve um estudo em 2012, né, que foi o primeiro deles, em que essa técnica que você já deve ter ouvido falar foi testada, né? Porque uma coisa é ter uma boa ideia, outra coisa é testar a boa ideia. Então, de fato, eles testaram, fizeram um grupo lá, onde as pessoas elas anotavam fisicamente, num papel, pensamentos que elas tinham, tá? Pensamentos incômodos. E aí, metade sobre a sua própria imagem pessoal, sobre a sua imagem corporal. Ninguém está super feliz com a imagem corporal. Então, a pessoa, elas eram para anotar pensamentos, tanto bons quanto ruins, que elas tinham sobre a imagem física delas, né? E aí, metade das pessoas foi instruída a pegar estes papéis com os pensamentos ruins e jogarem fisicamente no lixo, enquanto as outras simplesmente dobrou e guardou esse papel lá no bolso, né? E aí eles foram lá acompanhando e fazendo alguns testes, e o fato é que, de fato, quem jogou o papel no lixo fisicamente teve um índice, né? Então eles usaram, né, um score, provavelmente foi o PANAS, né, que foi aquele que eu mostrei no primeiro aquecimento. Eles
tinham, né, as pessoas que guardaram os pensamentos, eles tinham um score de emoções negativas significativamente mais alto do que aqueles que jogaram o papel fisicamente no lixo, tá? Por isso que eu estou batendo muito na tecla das coisas concretas, né? Porque coisas concretas, elas a gente consegue ter mais armas, né? Então, isso teve esse estudo e teve outro também, teve uma série deles, né? Teve um outro estudo em que fizeram isso de forma digital. Então, a ideia era a mesma, só que você escrever num programa, aí, no Word, por exemplo, e aí eles dividiram as pessoas. Então, metade pegou e salvou isso num arquivo e deixou lá numa pasta no computador. E outros pegaram aquilo e arrastaram o arquivo para a lixeira e esvaziaram a lixeira do computador, tá? E funcionou também. E eles testaram outro grupo que não fez isso, mas eles imaginaram pegar e mover para a lixeira. Então, o que foi visto? Que, de fato, representações visuais concretas dos nossos pensamentos e concretamente, né, nós darmos essa exteriorização a eles e nos afastarmos fisicamente e quanto mais físico melhor, mais a gente consegue tirar força deles e mais eles vão influenciar as nossas emoções. Então aqui eu sei que, né, eu estou citando esses 2, 3 estudos, mas para falar que assim, funciona inclusive no computador, e é por isso que eu sempre, nas coisas de imaginação, que também funciona a visualização, só que escrever funciona mais. A próxima é o quê? A próxima tem a ver com você fazer uma prece. Uma prece quer dizer o quê? Um pedido, mas um pedido que não é religioso, não é espiritual, quer dizer, espiritual no sentido assim, ele tem um caráter de autotranscendência, mas não necessariamente religioso. Isso aqui você pode fazer se você for ateu, se você for budista, hindu, qualquer coisa, né? Que é o quê? Que é você anotar também, você vai pensar primeiro numa pessoa qualquer que seja. Pode ser uma pessoa que você goste, pode ser uma pessoa que você brigou, pode ser uma pessoa que você odeie, pode ser uma pessoa que você veja de vez em quando que você não tem a menor ideia de como ela seja, que você tem um relacionamento extremamente superficial, tá? Você vai pensar em qualquer pessoa, mas você vai pensar em uma pessoa. E aí, da mesma forma, com o papel e a caneta, você vai escrever desejos, ou seja, pedidos. Você vai pedir para quem? Para o universo, para Deus, para quem você quiser. Que esta pessoa, então você vai pedir, eu desejo, eu peço que essa pessoa, pode ser qualquer uma que seja, né? Pode ser, vamos colocar aqui, pode ser o meu filho, pode ser o porteiro aqui do prédio, que eu sei que, enfim, eu conheço eles e tal ali, mas assim, não tem uma relação íntima com eles. Mas pode ser, tá? Pode ser o meu contador, que eu também gosto, mas também, assim, estou dando exemplos aleatórios, tá? Eu quero que essa pessoa, eu peço que essa pessoa tenha todos esses pensamentos negativos, autocríticos, que eles sejam dissolvidos na mente dela. E eu peço também que no lugar ela seja preenchida, ou ela experimente uma sensação de calor, paz, aconchego. E eu peço que ela tenha alegria, que ela seja amada, que ela tenha sucesso. Você vai fazer um pedido
para aliviar o sofrimento e para a felicidade de outra pessoa. A atividade física é uma coisa que ajuda? Sim, ajuda. Para a depressão, e isso teve, né, essa meta-análise que foi uma boa meta-análise no início do ano, claro que você fazer o objetivo que as sociedades, enfim, basicamente todo mundo colocam de 150 minutos de atividade física moderada por semana é o foco. Mas assim, se você tem um quadro de depressão moderado ou, né, um pouco mais severo, você não vai fazer isso vai parecer escalar uma montanha Everest. E a gente sabe que atividade física, qualquer que seja, e ainda mais para pessoas com depressão, elas têm que ser simples, curtas, e tem que ser poucas vezes por semana, e o programa de atividade física ele tem que ser menor. Por quê? Porque senão a pessoa vai se desmotivar. E alongamentos, eles podem ser feitos, eles trazem benefícios, tá? Então aqui eu peguei umas fotinhos e coloquei de forma extremamente simples, algo que eu não vou imitar isso aqui agora, né? Porque eu acho que tá, depois, né? Mas aqui vocês vão ver, mas é muito simples. Simplesmente você coloca o braço para cima, vai para um lado, vai para o outro, vai. Quanto tempo em cada lado? Você decide. Tá? Coloca uns 2, 3 minutos. Isso não é yoga. Você não precisa fazer se for yoga. Yoga ajuda, mas também não cura. Mas isso é um alongamento e ponto final. Tá? E isso é para você. Por quê? Porque o movimento do corpo é importante. Só que a gente tem que ser possível também. E isso é possível fazer independentemente do nível de gravidade da sua depressão. Tá? Você pode fazer na cama. Então, aí seriam esses movimentos. E depois você vai, caso seja possível, né? Então você mantém aqui, você vai meio que dar uma virada no tronco para um lado, aí você vira o tronco para o outro, e tem aquele movimento, né? Que é um movimento que até é meio parecido, você colocar as mãos aqui no quadril, e aí você vai olhar para cima e afastar os ombros para trás, assim como se estivesse quebrando uma noz com os ombros, tá? E aí esse é uma série de alongamentos que, assim, isso pode ser o seu exercício físico do dia. E essa tem que ser a meta caso você não faça nenhum exercício. Tem que ser a meta, tem que ser isso. E se não der para fazer isso, a gente vai diminuir. Por quê? Porque a gente quer que você consiga planejar, almejar e fazer. Porque isso é algo que não tem nada que seja mais benéfico para o seu sistema dopaminérgico mesocortical do que você estabelecer uma meta qualquer que seja e conseguir fazer. Então, o foco é esse, tá? Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Tentem escolher uma, colocar em prática. São técnicas SOS, eu sei que vocês nunca ouviram, mas assim, o fato de vocês nunca terem ouvido, no fundo é uma boa notícia. Essas técnicas, elas são técnicas que ajudam a ter ali um componente SOS, não é um tratamento curativo, e é importante entender que vocês têm muito o que fazer para mudar o seu estado, e não compre nenhuma ideia que diga que o seu tratamento está totalmente fora das suas mãos. Eu sei que uma parte não é você que controla, como, por exemplo, os remédios, que não deve ser você mesmo, né? Por isso que tem os médicos. Mas tem muito que está nas suas mãos, e é aí que você tem que focar. Por quê? Porque isso já tem um efeito antidepressivo, tá bom? É isso, compartilhem, mandem para todo mundo isso daqui, vamos mudar, tem muita gente para mudar, e aí, ó, essa daqui é a minha missão, hein? Então vamos lá, eu sou persistente nelas, tá bom? Um abraço, pessoal, tchau, tchau.